pastor e missionário Manuel Mário vai nos trazer a palavra hoje. Estenda suas mãos por aqui. Deus, estamos na tua presença e podemos sentir-te neste lugar desde os primeiros minutos em que aqui chegamos. Nós reconhecemos, ó Senhor, que não somos merecedores da tua presença, não somos merecedores da tua palavra, mas conhecemos também a tua misericórdia. Por isso pedimos que o Senhor venha usar o seu filho essa manhã, para que ele possa trazer uma palavra profética e que ele venha edificar-nos com aquilo que ele vai trazer do céu para cada um de nós. Prepara os nossos corações, ó Senhor, para sermos terra fértil, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Nosso Deus é bom e abençoador. Quero agradecer ao pastor Bruno, aos demais pastores dessa igreja pelo privilégio e a honra de estar com os irmãos aqui hoje. Quem não me conhece, sou Manuel Mário, sou missionário, irmão do pastor Alex, do pastor Adamo. Já sou amigo, irmão e parceiro dessa igreja faz muitos anos, então não vou gastar muito tempo me apresentando, amém? Se eu não te incomodar, fique em pé mais uns 2 minutinhos e abra a sua Bíblia no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Eu estava morando no Brasil, minha esposa e minha filha ainda estão no Brasil, e no mês que vem elas estarão aqui comigo para poder fazer companhia e morarmos juntos aqui e fazer aquilo que Deus nos tem confiado aqui na beira. Glória a Deus. Tito capítulo 2, quem encontrou diga amém. Quem não encontrou diga amém. Quem não encontrou tem que ir para a escola bíblica dominical. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado. Todo mundo encontrou? Estou vendo ainda pessoas procurando. Então preste atenção na leitura. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma justa, de forma sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir como um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Tome seu assento. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu quero tomar esses minutos para dividir com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu quero tentar resumi-la bastante, porque essa palavra é uma série de mais ou menos 5 a 7 mensagens diferentes sobre a manifestação, a revelação da graça. E eu quero tentar resumir 5 mensagens numa só mensagem. Então, espero que vocês me ajudem aqui. Quem escreveu a carta que nós lemos é o apóstolo Paulo. E eu gosto do apóstolo Paulo, eu gosto das suas cartas, porque Paulo sempre divide as cartas que ele escrevia à igreja em 2 partes. A primeira parte é pura teologia. A primeira parte ele ensina, ele traz a teologia teórica para a sua igreja. Mas na segunda parte de suas cartas, Paulo ensina como praticar o que ele falou antes. Então, Paulo fala, por exemplo, no livro de Colossenses, sobre um Deus invisível que se tornou visível. E na segunda parte de Colossenses, ele fala como se relacionar com esse Deus invisível que se tornou visível. Agora Paulo escreve para o seu filho na fé,
chamado Tito. Presta atenção, me acompanhe aqui. Paulo escreve para seu filho na fé chamado Tito. Tito está pastoreando a igreja que está na ilha chamada Creta. Lembra esse nome para você não se esquecer. Na ilha chamada Creta. Então Tito está pastoreando a igreja e Paulo escreve e fala por 2 razões: eu enviei ou deixei você como pastor da igreja que está em Creta. Preste atenção nas razões. Primeira razão, para você colocar em ordem as coisas que já existem. Vou falar de novo para você não dizer que o missionário não explicou direito. Não vou explicar, mas vou falar. Para você colocar em ordem as coisas que já existem. De vez em quando nós precisamos arrumar a casa. É importante arrumar a casa, porque enquanto você arruma, descobre coisas que você nem lembrava mais que tem. Tá. Quando você arruma a casa, descobre coisas que você não precisa e você começa a jogar fora aquilo que não presta. Tem gente precisando arrumar a casa aqui para jogar fora aquilo que não presta. Segunda razão, eu te deixei em Creta para você levantar presbíteros. Haja visto que um princípio importante de liderança é que líderes levantam líderes. Vou falar de novo. Líderes levantam líderes. Então você precisa estabelecer presbíteros. Agora Paulo deixa claro para Tito: você não está num lugar fácil, você está num lugar complicado. Escuta, primeiro porque os jovens não são sérios. Não entendi, peraí. Ele fala, vai lá e fala para os jovens que eles precisam ser moderados. Outra palavra seria equilibrados. O que Paulo está dizendo é que em Creta os jovens não são equilibrados, são desequilibrados. Não temos esse problema em Moçambique. Todo mundo aqui é equilibrado, não tem desequilibrado aqui na igreja. Tá bom. É verdade, é um problema bem jovial. Somos muito extremistas. Quando vamos fazer uma coisa, ou vamos para um extremo, ou vamos para outro extremo. Então Paulo fala, tem que ser moderado, tem que controlar. Não é ficar no WhatsApp até perder a hora. Não é jogar bola até perder a hora. Não é beijar até perder controle. Tem que ter equilíbrio. É porque jovem de hoje gosta de namoro pentecostal. Namoro tradicional não tem muita imposição de mão. Pentecostal impõe mão, tem línguas estranhas, tem fogo que ninguém controla. Eu sou crente, você é crente, e tem que buscar uma vida equilibrada. Paulo, tem mulheres mais velhas aqui? Tem. Uma vez uma irmã lá no Brasil chegou para mim e falou: missionário, não aguento mais com os nossos jovens. As nossas meninas não ouvem mais. As nossas meninas não sabem vestir, não sabem honrar os seus maridos. Eu olhei para ela e perguntei: é culpa de quem? Ela falou: não sei, deve ser delas mesmo. Eu falei: não, porque segundo Paulo para Tito, as irmãs mais velhas têm que ensinar as mais novas como devem se comportar. As jovens não estão se comportando, as mães não estão fazendo direito o seu trabalho. Pode não me chamar mais, mas vai ouvir. As mães têm que ensinar as mais novas como se veste, como se trata marido, como se entra na igreja, como se veste decente no trabalho, na igreja, na rua. Porque não pode ser ticoaçura na rua e crente na igreja. Paulo fala para os homens: Tito, estou te levando para um lugar que os homens não são sérios. Temos que saber uma coisa: pai, senhores, não podem ser confundidos com criança. Eu não posso estar diante de um pastor Alex e achar que estou diante de uma criança. Homens têm que ser sérios. Tem homem sério aqui? Eu sou um deles. Tem mais alguém? Tem que ser sério. Paulo fala para filho de pastor. Tem filho de pastor aqui?
aqui. Não tem. Pastor Bruno, esqueci. Filho de pastor tem que ser irrepreensível, sinceros, inculpáveis, tem que ter boa reputação por onde andam, para não manchar o ministério do seu pai e não manchar a sua própria vida. Tem filho de pastor aqui me ouvindo? Agora, Paulo fala para os pastores também. Paulo fala com os pastores. Não tem pastor aqui não, né? Tá cheio. Agora dizem, Paulo fala um bom pastor não é aquele que prega bonito. Um bom pastor não é aquele que tem o último swagger. Um bom pastor não é aquele que tem muito dinheiro. O bom pastor não é aquele que se acha charmoso ou casou com a mulher mais bonita da igreja. Paulo fala, um bom pastor é aquele que não é ganancioso. Vem comigo. Fala que um bom pastor não pode ser iracundo. Toda hora está nervoso com o quê? Pregação dele sempre parece polícia. Ouviu problema da irmã? Vem pregar aqui no púlpito. Aqui não é para pregar problema da irmã. Aqui é para pregar a Bíblia, palavra de Deus. Pastor tem que ser controlado, não iracundo. Iracundo te adora com rugas. Tem 35 anos, mas tem ruga de 50. Paulo diz que pastor só tem um jeito de defender a ovelha. Não se defende a ovelha insultando a ovelha. Paulo diz que se defende a ovelha ensinando palavra. Está preocupado porque ovelhas estão saindo para outra igreja? Paulo fala, ensina a palavra, ninguém sai. Ensina a doutrina, ninguém rouba. Ensina a verdade e eles vão ficar aqui. Eles vão ficar perto. Que tal começarmos a ensinar a Bíblia, pastores? Para de contar história. Murcundizwa. Mapiva abare. Agora escuta, Paulo está falando com ele, por quê? Porque Creta era uma ilha extensa, ainda existe, geograficamente situado. Creta tinha muitas cidades, mas geograficamente estava situado no meio de 3 continentes, presta atenção. De um lado a Europa, de outro lado a Ásia, e do outro lado, se alguém conseguir um copo de água para mim, vai ter um galardão maior no céu. Escuta aí. Creta estava no meio de 3 continentes, presta atenção, porque isso é muito importante. Um lado a África, outro lado a Europa e outro lado a Ásia. Por que eu estou falando isso? Porque Creta começou a sofrer de um mal. Qual mal? Os cretenses eram famosos por serem autônomos. Cada cidade de Creta não se misturava com outras cidades. Era cada um por si, Deus para todos. Mas quando um povo africano tentava invadir Creta, todas as cidades de Creta se juntavam e lutavam juntos. Vou explicar isso de uma forma bem marrala. Eu tenho quase 50, 60 irmãos. Naquela época, no passado, era assim que funcionava na minha casa. Você mexia Manuel, pelo menos 30 apareciam na sua porta. Não entendeu? Alex podia não gostar de mim, podia discutir comigo em casa. Pastor Adamo podia brigar comigo por causa da calça dele que eu levei sem pedir. Mas quando alguém mexia comigo, esquecíamos todas as brigas. Quem foi que fez isso? É assim que acontecia em Creta. Mês com 50 se juntavam e lutavam contra o inimigo comum. Diabo é astuto. Foi nessa junção que Satanás aproveitou para entrar na igreja de Creta e plantar filosofias vãs, pagãs e mundanas. Heresia começou a entrar na igreja. Pecado começou a entrar na igreja. Paulo fala que os cretenses são mentirosos. Não tem mentiroso. Não tem mentiroso. Aqui todo mundo mente. Os cretenses são mentirosos. Com sua própria língua conseguem destruir famílias inteiras. E fala várias coisas.
A minha pergunta, diante da igreja que Tito pastoreava, difícil, complicada, e diante da igreja que nós vivemos hoje, em que muitos pregam por fama e prosperidade, em que muitos estão atrás de dinheiro, fazendo do evangelho um produto, comercializando a igreja e o evangelho. Diante dos jovens desequilibrados que nós temos hoje, que não sabem se controlar. Já viu aquele jovem paoso que parece... É porque timou até perder controle e ficou feio, esquisito. Até quando timba, tem que saber se controlar, senão... até a irmã vai fugir. Vivemos tempos complicados. E a pergunta que Tito deve ter feito para Paulo, e eu também fiz a Paulo, foi como a igreja resiste nesse meio complicado. Como a igreja resiste com tanta coisa falsa, com tanto proposta ali fora. E Paulo respondeu, só tem um jeito da igreja resistir. Qual é o jeito? Paulo fala, porque a graça de Deus se há manifestado. Não me entenderam. Como se vence? Vou falar, o povo daqui é mais crente que o resto. Talvez vão entender melhor. Como se vence o pecado? Porque a graça de Deus se há manifestado. Estão tentando se converter ainda. Aqui no meio tem pastores, vamos ver. Como se vence o mundo? Só tem um jeito, qual? A graça de Deus se há manifestado. Não sei não. Vamos ver aqui. Aqui tem 2, 3 pastores também. Qual é o jeito? Porque a graça de Deus se há manifestado. Missionário, como é que eu venço o problema dos meus caminhos, casamento? Graça. Missionário, como é que eu fujo do pecado? Graça. Missionário, como me torno um bom pregador? Graça. Missionário, como eu posso enriquecer um dia? Graça. Missionário, como me torno um bom empreendedor? Graça. Agora escuta, muita gente entende errado a graça. As pessoas acham que graça é permissividade para o pecado. Muito pelo contrário, graça é responsabilidade. Agora veja, já que estamos falando de graça, deixa eu fazer um negócio aqui que me corrigiu uma coisa que colocaram na minha cabeça. E talvez colocaram na sua cabeça. Durante muito tempo, eu aprendi que graça é exclusiva do Novo Testamento. Vou falar de novo para você ver se você aprendeu a mesma coisa. Vou falar diferente agora. Eu aprendi que o Antigo Testamento é tempo da lei. O Novo Testamento é o tempo. Esse ensinamento nunca esteve tão equivocado quanto eu dizer que eu sou branco. Dizer que graça é só do Novo Testamento e lei é do Antigo Testamento é tão equivocado quanto dizer que eu sou branco. Todos sabem que eu não sou branco. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar a graça no Antigo Testamento, resumidamente, antes de eu ir embora. No princípio criou Deus os céus, a terra era sem forma e o Espírito de Deus o Espírito de Deus Deixa eu abrir um parênteses antes de ir embora. Não acredito em crente que fala que é cheio do Espírito Santo e não se move. Vem aqui. Por quê? Porque primeira vez que se fala do Espírito Santo, ele está se movendo. Como você pode dizer que tem o Espírito Santo e está parado? Quem é cheio do Espírito Santo se move. De trás para frente, daqui para a rua. Ele se move, não para. Está sempre. Tá bom. O Espírito de Deus se movia sobre a terra. Disse Deus, façamos, fez. No sexto dia disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem aí. Ele fez o homem macho e fêmea. Chamou, antes de criar Eva, na verdade ele chamou Adão, vem cá. Adão tem um recado para você. Tem uma palavra, escuta isso para você. Tá vendo? Você pode comer tudo aqui. Pode fazer o que quiser aqui. Mas não come da árvore do conhecimento do bem. Aí ele fala, no dia que você comer, certamente você morre. Isso. Escuta essa palavra, certamente é o quê? Certeza absoluta. Come, obedece a palavra, vive.
Capítulo 2 de Gênesis termina dizendo que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. Mas a serpente, que era a mais astuta das armarias do campo, foi até Eva. Escuta, foi assim que Deus falou. Se fosse encontro de casais, aqui já era uma boa pregação. Porque Satanás, quando quer inverter casamento, sempre vai procurar o lado contrário. Deus dá a palavra para o homem, mas ele vai procurar a mulher. Se Deus deu a palavra para o homem, vai falar com o homem. Então, ele não foi. Mas tá bom, não deixa para lá. Então, foi assim que ele falou, foi. Não pode comer, não pode nem tocar. E Satanás engana Eva, Eva come. Depois que Eva come, vai dar para Adão e Adão come. A Bíblia fala que os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. É isso que o diabo quer. O pecado traz vergonha. Agora vem comigo. Para quem disse que não tem graça no Antigo Testamento, vem comigo. Desculpa, dá um negócio aqui dentro. Porque anima. Se tem uma coisa que me faz ficar contente, é Bíblia. Escuta. Quem falou que... Eu acho que não vou conseguir terminar esse sermão, não. Quem falou que não tem graça no Antigo Testamento, escuta. Deus, na viração do dia, como era de costume. Escuta. Tem gente que não entendeu. Deus, na viração do dia, como era de costume. Não entenderam? Eu estou dizendo, não eu, Moisés, está dizendo que o pecado de Adão e Eva, apesar de ser real e ofender a Deus, não anulou um costume de Deus. Não entendeu? Escuta. A tua infidelidade não muda o caráter dele. Sabe como se chama isso? Vou falar mais. E Deus fala: Adão, onde tu estás? Por que não deu glória? Ainda não deu glória. E Deus fala. Eu pensei que Deus só fala com quem não peca, pastor Alex. Mas esses homens acabaram de pecar. E Deus está falando. Como você chama isso? Ele também fala com pecadores. Isso se chama... Para mim isso não é mais forte ainda. Mais forte é pecador ouvir. Mais forte, sabe o que é? É que quando ele fala, pecador... Eu pensei que para ouvir a voz de Deus tem que jejuar, orar. Escuta. É preciso jejuar? Sim. É preciso orar? Sim. Mas mesmo quando você peca, o amor dele é maior o suficiente para falar contigo e ainda é maior para você pelo poder do Espírito Santo ouvir a voz dele e se arrepender enquanto ainda é tempo. Eu vim falar com você que pecou ontem. Ele te ouve. Ele fala contigo. E você está ouvindo ele agora. Ele busca você. Vamos correr. Olha o auge da graça no capítulo 3 de Gênesis. Adão, o que foi que você fez? A mulher que tu me deste. Tem que correr, agora tem que correr. O tempo aqui virou, parece ser Brasil. O Brasil corre rápido, aqui era mais lento, agora está rápido também. Adão, o que tu fez? A mulher que tu me deste. Eva, o que você fez? A serpente. Olha a graça de novo. A graça dá no checkmate. Escuta aqui. Serpente, você enganou Eva, né? Tá. Vou falar nas minhas palavras agora. Nas minhas palavras. Como eu entendo esse texto? Na terra, Deus falando, eu dei autoridade a um ser com corpo. Como se chama esse ser? Ser humano. Homem. Satanás.
para você perverter o homem, o que você fez? Você também entrou num ser com corpo, não humano. Um ser animal. Você entrou numa serpente, num corpo, e enganou a mulher. Tem um recado para ti, escuta o recado de Deus. Daqui a pouco, eu vou entrar num corpo, através do meu filho, que vai entrar no ventre dessa mulher. Ele vai se tornar o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. Como você chama isso? Sabe por que você não entende que é graça? Porque quando Deus falou, certamente vai morrer, Ele estava dizendo que vai morrer um homem. E Deus não pode mentir. Se eles pecaram, um homem tinha. Só que Deus, em vez de matar Adão, Ele decide matar o seu filho. Só que o seu filho não podia morrer num corpo, como um ser espiritual. Para ser verdade, ele tem que se tornar homem. Para Deus não se tornar mentiroso. Gente, se você não está entendendo graça aqui, lê de novo. Graça, quando Deus vai em Ur dos Caldeus, encontra um jovem chamado Abraão e fala: sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai a um lugar que eu vou te mostrar. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão sai. E agora Abraão vai para a terra e cria uma terra, e a nação chamada Israel. E Deus agora, através de Israel, Ele revela a sua glória. Escuta, Israel foi criado para revelar a glória de Deus. Era para ser uma espécie de vitrine para todas as nações da terra olhar Israel e ver Deus. Agora veja como o negócio fica ruim. Um dia Israel, quando era governado pelos profetas ainda, e juízes, e agora tem o último juiz e profeta, Samuel, vão para Samuel e falam: Samuel, queremos ter um rei. Escuta essa frase. Queremos ter um rei, como todo o povo da terra tem rei. Você não entendeu o que eu falei? Era para Israel influenciar toda a terra. Mas quem foi influenciado? Israel. Igreja não é para ser influenciada pelo mundo. Igreja é para influenciar o mundo. Não é para nós vestirmos como o mundo. Não é para nós andarmos como o mundo. Não é para nós falarmos como o mundo. Não é para nós nos comportarmos como o mundo. É para nós, através da nossa luz, mudarmos o mundo. Samuel vem triste para Deus e fala: Deus, eles querem um rei. Deus fala: Samuel, vai lá e fala para eles que se tiverem um rei, eles vão pagar a partir de agora impostos. IVA, que impostos nós temos aqui? IVA, IRPC, e por lá o Areva. Impostos começaram lá. A partir de agora vão pagar impostos. Vossas filhas vão casar com o rei. Ninguém vai poder dizer para o rei não. Se ele chegar lá e falar: quero Tamires, pastor Itamar tem que dar. Leva Tamires. É assim que tem que ser. E foi falando. Samuel volta e fala para o povo tudo que Deus falou. Sabe o que o povo falou? Vai e fala para Deus: ainda assim nós queremos um rei. Agora Samuel volta chorando. Me rejeitaram. Negaram eu como pastor. Deus olha para Samuel e fala: Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Porque eu que governava sobre Israel. Eles estão negando a mim. Como eles querem, será feito. E Deus colocou no trono de Israel o primeiro rei de Israel, Saul. Saul foi um rei mau. Saul errou feio. Desgovernou e desviou o povo da presença de Deus. Para quem diz que não tem graça no Antigo Testamento, olha o que acontece. Enquanto Saul estava errando, Deus não estava assistindo de camarote, dizendo: vou deixar eles morrer, eles que se virem, eles que quiseram um rei, agora o problema é deles. Não.
enquanto eles erravam. Salmo 89, verso 20, diz: encontrei Davi. Enquanto eles erravam, Deus procurava um homem segundo o seu coração, para entrar no lugar de Saul e governar o seu povo de volta à presença de Deus. Você não entendeu? Enquanto você erra, Deus procura um jeito de te levar ao arrependimento e à mudança de vida. Enquanto Saul errava, Deus conversa e fala: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Isso se chama graça. Agora escuta aqui. Antes de Davi entrar no trono, governa Israel, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, havia sido tomada pelos filisteus. E agora Davi traz de volta a arca, faz festa. Todo mundo está cantando glória, glória, hosana. Está lá presente Asaf. Asaf está lá como um dos compositores, líderes de louvor. Escuta o que acontece. No fim da carreira de Davi, Deus fala para Davi: você, através do seu filho, vai erguer para mim uma casa, onde eu vou habitar para sempre. E será vista a minha glória no meio daquela casa. Escuta isso. Davi morre, mas antes dele morrer, ele deu um conselho errado. Talvez, não, errado não, que foi mal interpretado por Salomão. Talvez foi a mesma interpretação que o papai teve. Porque Davi chamou Salomão e falou: meu filho, seja homem. Acho que Salomão pensou ser homem, ter muitas mulheres. Meu pai deve ter pensado a mesma coisa. Quantas mulheres? Seja homem. Foi lá um monte de mulheres. Salomão, antes de ter tudo isso de mulher, ele fez o que Deus prometeu. Ele ergueu a casa, o templo de Salomão, belo, suntuoso, cheio de glória, cheio de ouro. No meio, no lugar santo dos santos, estava a arca da aliança. Ali habitava a glória de Deus. Alguém que é ministro de louvor ou pregador, seja verdadeiro comigo agora, não minta. Eu vou ser verdadeiro. Já foi no culto pensando: hoje eu vou arrasar? Esse povo daqui é sincero, porque eu já fui no culto pensando: hoje vou matar hoje no louvor. Cheguei lá, quem arrasou foi o Espírito Santo. E eu fui arrasado. Asaf pensou também que ia arrasar. Escreveu salmos, compôs canções e falou: hoje é o meu dia, hoje eu sou o líder do louvor. Quando eles chegam na porta da igreja, Salomão começa a fazer oração: papai, aqui está a casa e etc. Quando Asaf pensa que é a hora de entrar, pá! A glória de Deus enche a casa. Ninguém podia entrar, ninguém podia ficar de pé. Sabe o que isso significa? Quem manda nessa igreja não é pastor Itamar. Quem manda nessa igreja não é pastor Bruno. Quem manda nessa igreja não é a equipe de louvor. Quem manda nessa igreja não são os pregadores. O dono dessa igreja é J-E-S-U-S. J de justo, E de eterno, S de soberano, U de único, S de Salvador, Jesus Cristo. Ele manda, e se ele quiser, eu prego. Se ele não quiser, eu não prego. Se ele mandar repreender, repreendo. Se ele não mandar, nada. A glória é dele, a honra é dele, para sempre, pois ele é o Alfa, o Prim, aquele que
era e aquele todo, fora dele não há outro. Me escute. Quando todo mundo pensava que ia arrasar, Deus decide falar. Graça, escuta a graça. Salomão ouvia a oração. Templo é bonito. Gostei. Estás bem vestida, minha irmã. Ensaiaram bonito para a conferência. Ficou tudo bonito. Deus falando. Mas Salomão tem um recado. Pessoal do louvor. Tem um recado, pastores e pregadores. Seguinte. O que chama a minha atenção, Salomão, não são vestes bonitas. O que chama a minha atenção não são paredes bonitas. Aliás, Salomão, vou falar um negócio que quem vai entender é Lucas, quando for escrever que eu não habito em casas, nem em templos feitos por mão. O que é Deus? O que chama a minha atenção é que se o meu povo, que se chama, se humilhar e orar, se converter de todos os seus maus caminhos e me buscar de toda a sua face, o que Deus fala, então eu ouvirei dos céus a oração feita nesse lugar, perdoarei os céus e sararei a sua. Ei, quer pregar bonito? Quer pregar com unção? Quer cantar e a glória descer? Se humilhe, ore, busque e se arrependa. Você verá a glória e a graça se manifestando sobre a igreja. Para eu correr. Salomão fez besteira, o reino foi dividido, uns para um lado, outros para o lado. E eles estão escravos, um na Babilônia, Assírios. E eles estão com saudade de casa. E Deus fala para Josué, filho de Zorobabel, e tal, outros profetas, Ageu, Zacarias, e fala para eles, vão lá e reconstruam a casa. Aquele templo de Salomão foi destruído no tempo de Jeremias, no tempo de Abacuque. Agora está em ruínas. E eles vão lá e reergam a casa para mim. Eles estão edificando a casa está feia. O templo não está bonito como estava o antigo. Deus vem, sempre graciosa. Olha para o profeta e fala, Ageu, fala para o meu povo, quem estava aqui, que viu a casa que Salomão construiu? O povo, eu estava. Era bonita, né? Sim, era bonita. Era gloriosa, né? Sim, era gloriosa. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Não desista. O recado de Deus para você. Não desista não. Tem alguém querer desistir? Não desista. Não desista. Ele fala, se esforça um pouquinho mais. Trabalha um pouco mais. Deus fala, por quê? Daqui a pouco vou fazer tremer. Os céus vou fazer tremer. Minha é a prata, meu é o ouro. Ele fala mais. E virá o desejado das nações. Sabe como termina essa frase? Pois a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira casa. Vou falar de novo, não me entendeu? Pois a glória dessa última casa será maior que a glória da primeira. Agora, o que muitos não entendem é que glória é essa da segunda casa. Isaías entendeu. Que glória é essa, missionário? Isaías fala, um menino nos nasceu. Um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz e Pai da eternidade. Vou falar de novo. O menino nos nasceu. Um filho. O governo está sobre os céus. O seu nome será. E príncipe da paz. Que negócio é esse, missionário? Estava tudo escuro. Era noite. De repente tudo brilhou. O céu ficou como se fosse de dia. Por quê? Sem ele é trevas. Mas quando ele chega é luz. Os anjos desceram e visitaram os magos. Hoje nasceu em Belém o Salvador. Lá em Belém, numa manjedoura, nas mãos de Maria, ouvia-se um choro
Quem chorava? Segundo Paulo, a manifestação da graça estava nas mãos de Maria. Eu estou dizendo que a graça de Deus, a glória da segunda casa, se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça se manifestou. É o que Paulo escreve no livro de Tito, quando ele fala, porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Se manifestou andando nas ruas de Israel, pregando o sermão de bem-aventurança. Se manifestou curando, tocando a filha de Jairo, ela ressuscitando do meio dos mortos. Podíamos ver e ouvir a graça. Podíamos tocar igual a mulher fluxo sanguíneo tocou na graça e foi curada. Podíamos abraçar a graça. Podíamos nos jogar aos pés da graça, igual a mulher com vaso de alabastro, igual João podia se jogar aos seus pés. Mas um dia seguraram a graça, prenderam e cuspiram sobre a manifestação da graça. Açoitaram ele, acharam que ele era maldito dentre todos os homens. Penduraram a graça na cruz, lá no Calvário. A graça estava morrendo aos olhos humanos. A graça estava perdendo a sua vida. Os outros choravam, os discípulos se desesperavam. Satanás, há quem diga que ele celebrava o triunfo, a vitória. Eu não vejo assim. Quando Satanás vê a graça, a manifestação da graça pendurada na cruz, ele entrou em desespero. Por quê? Porque ele sabia que naquela cruz a graça ia expor ele ao ridículo. Porque ele sabia que naquela cruz ele ia cravar a cédula que era contra você e contra mim. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 6, ele fala que não estamos mais debaixo do pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque a graça nos livrou do pecado. E ele fala, então pecaremos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? De jeito nenhum. A graça não é permissividade, a graça é aliança, é compromisso, é responsabilidade. A graça é perdão, mas a graça é também não peques mais, responsabilidade. Ou seja, você que foi perdoado também deve fugir do pecado. A graça morreu e ele falou, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se terminasse assim, a história da humanidade seria uma depressão. Ao terceiro dia, a graça ressuscitou. Não me entendeu? Ao terceiro dia, a graça ressuscitou. O maior problema da igreja é pensar que graça é um conceito simples. As pessoas definem graça, favor e merecido. Graça é muito mais do que isso. Graça é revelada na pessoa inteira do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a revelação da graça. Por isso, quando ele fala para o jovem rico e fala assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pedro olhou e falou, nunca vou entrar no céu. Ele fala para Jesus, então não é possível alguém salvar-se. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não tem nada a ver contigo. A salvação tem a ver comigo. Eu que eu fiz, eu que eu paguei. A tua responsabilidade é só responder a isso. É só você falar sim, eu te quero. Então eu entro com provisão e mudo sua vida. Sabe o que muitos acham? Que a graça anulou a lei.
mas a graça precisa da lei. Sabias que a graça precisa da lei? Paulo explica isso no livro de Gálatas. Ele explica claramente. E eu vou te explicar o que Paulo explica num português bem simples. Alguém já fez ressonância magnética aqui? Não. Raio-X, alguém já fez? Tá bom. O médico fala, você tem que fazer raio-X para nós ver o que tem dentro do seu estômago, para nós ver se você engoliu alguma coisa, ou para ver, por exemplo, se o osso quebrou. Por que ele fala isso? Porque a olho nu, o médico não pode ver o que está lá dentro. Raio-X vai mostrar se você engoliu uma moeda, por exemplo. E o médico agora pega o raio-X e fala, aqui tem uma moeda, aqui tem um tumor. Só que raio-X não pode tirar a moeda. Raio-X não pode tirar o tumor. O que é raio-X? É a lei. Ao olho nu eu não posso ver os seus pecados, mas a lei revela os seus pecados. A lei mostra os seus pecados. Se a lei mostrasse os seus pecados e acabasse por ali, você seria miserável. Só que depois que a lei mostra, a lei faz uma coisa, ela te empurra para os pés do médico dos médicos. Depois que a lei mostra as suas mazelas, o médico chega com um bisturi da graça e arranca todos os tumores, arranca todas as moedas, arranca tudo que não presta e fala, meu filho, vai e não peques mais. A lei revela o pecado e te joga aos pés da cruz. A cruz perdoa. Isso se chama graça. É a cruz que fala, seja bem-vindo no reino do meu Pai. A graça ressuscitou. E no dia 24 de outubro de 1995, a graça encontrou um menino, filho de um curandeiro, parado numa praça famosa na Ponta Egea, Praça Jardim Bacalhau. O curandeiro tinha várias promessas para seus filhos, incluindo para esse filho. E o menino estava lá com algumas promessas do pai. Quem sabe um dia tornar-se curandeiro igual ele. O menino ouvia os irmãos cantando. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. E no coro dizia, se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Eu também, minha cruz, é por uma coroa. O menino ouvia essa canção quando a graça chegou e falou, não vai ser curandeiro, não vai ser igual ao seu pai, não vai ser fracassado, você vai ser pregador do meu evangelho. Está ouvindo essa cruz? Você vai carregar a sua e vai anunciar nas nações. Vou te levar para fora. Você vai pregar a mensagem da cruz. Você vai pregar a mensagem da graça. Esse menino viajou para vários países e há um mês atrás esse menino voltou para casa e hoje de manhã está pregando para você aqui. Se não entendeu, esse menino está aqui hoje. E se você pode, me ajuda a adorá-lo, me ajuda a glorificá-lo. Fala que ele é santo, fala que ele é bom, fala que ele é maravilhoso. Sabe por quê? Alguém aqui já devia estar morto. Sabe por que não morreu? Porque a graça te tirou do leito da morte. A graça te fez escapar do acidente. Teu casamento já devia ter acabado. Não acabou por causa da graça. Teu filho havia se desviado. A graça trouxe de volta. Seu marido, ele vai trazer. Seu pai, ele vai salvar. O bêbado, ele vai mudar. Porque a graça está aqui hoje. A graça não me deixou fracassar. A graça me levou para onde eu fui, me trouxe de volta e ainda vai me levar para vários outros lugares. Ele está aqui hoje. Ele conhece você. E eu preciso agora fazer um sumário para terminar, porque Paulo fala, ela se manifestou salvando todos os homens.
Não há nada impossível para Ele. Ele salva quem Ele quer, quando Ele quiser, a hora como Ele quiser. Ele pode salvar o seu pai que chega em casa chutando porta e baldes e panelas. Ele pode mudar o casamento do seu pai, seus pais, que parece que não é um campo de guerra, batalha. Ele pode mudar o seu marido, Ele pode mudar o seu ministério, Ele pode trazer de volta a unção que você acha que perdeu, Ele pode avivar de novo os jovens, Ele pode equilibrar os jovens, Ele pode tornar os homens sérios, Ele pode ajudar as mães a ensinar as mais novas. A graça pode. Sabe por quê? Porque enquanto Ele estava lá na cruz, Ele deu o seu último suspiro. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Sabe por quê? Aquele véu pesado se rasgou de cima para baixo, para que ninguém dissesse que foi o homem que rasgou. Era muito alto para fazer aquilo a tempo tão rápido. Era para que todos soubessem que quem foi que rasgou o véu foi o próprio Senhor Deus. Por quê? Ele estava dizendo: eu estou trocando de endereço. Eu estou mudando o meu endereço. Não me entenderam? Como assim, missionário? Ele mudou o endereço para que você mudasse o seu endereço. Como assim, missionário? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Aonde eu vou, Emmanuel está comigo. Já percebeu que o livro de Mateus começa e termina do mesmo jeito? Sempre que eu falo assim, as pessoas acham que é heresia. Capítulo 1 de Mateus termina dizendo no versículo 22: a virgem conceberá e dará um luz um filho e porá o seu nome Emmanuel, que é traduzido é Deus conosco. Ou seja, eu estou convosco. Como termina Mateus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A graça te acompanha. A graça vai contigo na entrevista de emprego. A graça vai contigo na noite. A graça acompanha seu ministério. Ele mora aqui dentro. É só mais uns 5 minutos, igreja, 5, 10 minutos no máximo. Sei que já estou extrapolando meu tempo. Eu tenho que terminar agora, mas eu preciso te falar isso antes de ir embora. Paulo fala que a graça não salva somente. Ele fala ensinando-nos que renunciando toda impiedade. Sabe o que ela faz? Vem que bonito, vem que sou bonito. Esse jovem bonito aqui, ó. A graça salva. Mas sabe o que ela faz também? Segura, igual um professor faz com uma criança. Segura pela mão e fala: deixa eu te ensinar. Você não entendeu? Porque quem acha que a graça é permissão para pecar, a graça fala assim: não é permissão. Eu vou te ensinar a não pecar. Ele fala renunciando toda concupiscência mundana. Sabe quem ensina a gente a fugir do pecado? A graça. Sabe quem ensina a gente a fugir do pecado? A graça. A graça. Você por si só não conseguiria vencer sem Ele. Então Ele te segura pela mão e fala: vou te ensinar como se fosse daquela menina que vive te provocando, que está sempre querendo entender um versículo bíblico, mas não quer entender na igreja, quer entender na tua casa. Vou te ensinar como se fosse dessa irmã. É a graça que vai te ensinar a fugir da pornografia. É a graça que vai te ensinar a fugir da mentira. É a graça que vai te ensinar a dizer: para de ficar falando no grupo das senhoras que nunca vai dar certo. Aprenda um dia a falar também com fé. Vai dar certo sim. É a graça que vai te ensinar. É a graça, sabe? Quer aprender a pregar? É a graça que ensina. Quer aprender a cantar com unção? Não basta cantar bonito. É a graça que ensina. Alguém chegou para mim e falou: como prego bonito? Eu falei: quem me ensinou foi a graça. Ele me segura pela mão e fala: vamos andar. Eu vou te ensinar a fechar o olho quando você ver. Eu vou te ensinar a cantar quando você tiver vontade de amaldiçoar. Eu vou te ensinar que não é para cantar tiraropa, é para cantar vim para adorar-te. Eu vou te ensinar que não é para cantar se amar alguém, doença é sofrer. Sim, é para ensinar que o amor tudo suporta, tudo crê, escuta. É a graça que ensina. Paulo fala que a graça ensina 3 coisas. Qual a primeira? A viver de forma sóbria. O que é isso? Saber se controlar. A graça te ensina como se controlar. Só isso? Não, ele fala viver de forma justa. O que é justiça? Saber se relacionar. Não sabe conviver com seu irmão? Quem vai ensinar é
Não sabe conviver com seu vizinho, quem vai te ensinar é. Não sabe conviver com seu pastor, quem vai te ensinar é. Não sabe viver com o líder do louvor, quem vai te ensinar é. Não suporta o seu, quem vai te ensinar é. Tem vontade de matar, quem vai te ensinar é amar é. A graça me ensina no relacionamento, só que também a graça me ensina a viver de forma piedosa. O que é piedade? É vida com Deus, é adoração, é a graça que ensina como se adora. Aprendi com o ministro de adoração que eu não escolho cantar o que eu quero cantar. Eu não decido o que eu vou cantar no domingo. Eu não decido o que eu vou oferecer na adoração. Quem decide é Deus. É Ele que me fala o que quero ouvir. É Ele que me fala o que eu devo cantar. Quer saber de uma coisa? Adorador de verdade busca direcionamento de Deus. Porque quem... Você quer agradar alguém? Você tem que perguntar para a pessoa o que quer que eu faça. Não faz do seu jeito. Quer agradar a Deus? Pergunte para Ele como deve ser a adoração. E Paulo termina dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança. A graça ensina, a graça salva, a graça ensina. E a graça traz esperança. Sabe que a esperança que Paulo fala? É como se nós estivéssemos parados na ponta dos nossos pés. Como o pai do filho pródigo, mas agora somos nós os filhos. Olhando para o céu, aguardando o dia que os mortos ressuscitarão primeiro. Que o céu vai se abrir. A trombeta vai soar. E no meio de anjos, querubins e serafins, o meu Senhor, do mesmo jeito que subiu, descerá. Eu poderei cantar, talvez em português, ondal. Glória, glória. Glória. Alguém vai cantar em chinês. Alguém vai cantar em japonês. Vai entrar o povo brasileiro, talvez tocando samba, não sei. Vai entrar mandaus com tinguere, rumba. Vai animar, porque vamos ter pastor Adão para nos dirigir no tinguere. Vamos dançar, não sei como é que é aquele espaço. Eu só sei de uma coisa: esse dia vai ser glorioso. Eu não vou ficar de fora. Eu aguardo esse dia com muita alegria, quando a graça vai voltar para buscar a sua igreja. Paulo fala, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E por causa dele, se sofremos junto com eles, também iremos experimentar da glória junto com ele. Pois estou certo de que os sofrimentos que nós temos hoje, Romanos capítulo 8, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, pois a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Pois se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele mesmo todas as coisas? Se alguém nos condena, é Deus quem nos justifica. Quem nos separará do seu amor? Nada, pois em todas somos mais do que vencedor. Apocalipse capítulo 5. Eu vi alguém assentado à destra no trono, no mais alto e sublime trono. Nas suas mãos direitas estava um livro selado por 7 selos. Sabe o que me interessa nessa história? Porque naquele livro estava escrito a minha e a sua história. Se a tua história for contada por homens, ela vai terminar em depressão. Mas se for Deus quem conta a minha história, ela vai terminar com esperança. Como eu sei? Eu procurei, não foi achado ninguém no céu, não foi achado ninguém na terra, nem debaixo da terra que fosse digno de abrir o livro, desatar os seus selos. João fala, e eu chorava e me desesperava porque não foi achado ninguém. E nesse momento, escuta o que acontece. Veio um dos serafins, veio um dos anciãos que estava sentado no trono, bateu o ombro de João e falou: não chores. Toca teclado para mim aí agora, por favor, toca teclado. Vem aí, olha o que acontece. O anjo fala para João: João, não chores. Por quê? Existem 2 principais maneiras de olhar a vida. Uma é a maneira linear, começa e termina. E os defensores dessa maneira de ver dizem que tudo vai terminar do mesmo jeito. Todo mundo vai morrer, então aproveite a vida agora. Mas existe também uma outra maneira de olhar a vida, que é a maneira cíclica, que dizem que tudo é uma repetição de fatos. Acreditam até na reencarnação, e nós africanos somos adeptos dessa maneira de olhar a vida. Hoje
eu vim te apresentar outro jeito de olhar a vida. Qual? O jeito bíblico. Onde não termina todo mundo morrendo, termina com a ressurreição dos santos. Há esperança. Não chores, por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus. É sua. Cante isso, cante. Meu orgulho se tirou do jardim, mas tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, escuta. eu faria. Para não complicar, vamos cantar uma que vocês todos conhecem. Vamos adorar a Deus. Coloca ali em rei. Vamos adorar a Deus. Por quê? Hoje eu te falei da manifestação da graça. Tentei resumir os meus 5 sermãos. Ainda tem muita coisa para te falar, mas se eu pudesse resumir tudo isso, eu te diria que o homem foi criado e foi colocado no Éden. Éden é um lugar onde Deus estava. E agora, tudo que Deus fez foi para devolver o homem para o Éden. Como eu sei disso? Pedro fala que Cristo padeceu pelos ímpios, o justo pelos ímpios. Para quê? Para nos levar para Deus. A graça do céu não são ruas de ouro. A graça do céu não é não haver choro nem pranto. A graça do céu é que eu vou estar de volta na presença de Deus. Colocou ré? Pode ser. Adore a Ele. Quero convidar você a adorar a Ele. Levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Cante mais. Me ajuda aqui.
Me ajuda a orar por esse irmão que está do seu lado. Me ajuda a orar pela vida dele. Me ajuda a interceder para que a graça se manifeste sobre a vida dele. Segura a mão desse irmão que está do seu lado e ore por ele. Ore pela vida dele, abençoe. Diga, Senhor, pelo amor de Deus, no seu nome, manifeste sua graça. O seu poder, que a sua graça nos alcance nessa noite. Pai, que no nome poderosamente o Senhor vem curar, vem manifestar o seu poder, o seu amor. Cura aqui, Pai. Muda ministérios, muda vida. Tu és belo, tu és belo. Tu és belo. E tudo, Pai. Tu és Senhor de tudo. Tu és Senhor de tudo. Vem, Senhor Jesus. Manifesta a sua glória aqui. Vem, Deus. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão, ore por ele, ore. Pai, manifeste sua graça lá no fundo, Senhor. Manifeste sua graça curando toda enfermidade. Manifeste a sua graça transformando agora e perdoa esse pecado, Pai. Revela a necessidade de arrependimento. Revela a necessidade de mudança de atitude. Sim, Pai. Vem manifestar o seu poder aqui no altar também. Vem manifestar o seu poder aqui no altar também. Abençoando ministros. Ei, papai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, vem manifestar a sua graça. Derramando o seu poder. O seu poder. O seu poder. O seu poder. Pai do céu, manifeste sua graça. Manifeste sua graça. Manifeste aqui, Pai. A glória, a glória, a glória. A segunda casa. Vista no Filho. Vista no Filho. Vista no Filho. Oh, Labacia. You are Alpha and Omega, we worship you. Manifeste aqui sua graça, Pai. You are worthy to be praised. Manifeste aqui, Pai. Manifeste aqui, Pai. Vai tocando vida, Senhor. Fique à vontade. You are Alpha and Omega, we worship you. Manifesta consertando, assim como o Senhor mandou que Tito consertasse. We give you all the glory. We worship you. We give you all the glory. We worship you. Who is Alpha? Who is Alpha? Omega. Te adoramos. Sim, Deus. Te damos honra. Te damos honra. Te adoramos, Senhor. Tu és digno. Se damos honra, te damos honra, louvor e glória, te adoramos, digno de louvor. Se damos honra,
Jesus pode, Pai. Te damos honra. Te adoramos. Te adoramos. Te damos honra. Te damos Eu não posso ir embora sem fazer essa pergunta. A graça se manifestou salvando. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, talvez até pela segunda, 10ª vez, mas você não respondeu ao chamado da graça. E você não entregou a sua vida para Ele, dizendo: eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Ou agora eu quero conversar só com aqueles que querem recebê-lo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Se você quer fazer e tomar essa decisão hoje, de dizer: Jesus, a partir de agora mora na minha vida, levante sua mão. Só você que quer receber. Se já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não precisa. Continua com sua mão levantada, você que levantou. Só aqueles que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador, levante sua mão bem alto. Se alguém dos obreiros puder se aproximar, esses irmãos que está levantado a mão, algum dos irmãos, aproxima para quem? Aproxima, fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Nós queremos abençoar a sua vida. Aproxima essas pessoas que levantaram a mão, fique do lado, segura a mão dele. Segura, se vê mais alguém para ajudar aqui, segura a mão dele. Você que levantou a sua mão, se eu não estiver te incomodando, vou pedir que você venha aqui rapidamente. Eu quero orar por você. Vem aqui, é rápido, não vou demorar, não vou te constranger. Eu só quero abençoar a sua vida. Pedir que Jesus te fortaleça, que te dê vida, vida e abundância. Vem aqui, gente, pode ficar aqui assim, ó, fica aqui na minha frente. Vem aqui vocês, obreiros que estavam na lado dele, vem acompanhar eles, os obreiros. Aqueles irmãos que estavam ao lado dele. Tem mais irmã para ficar ao lado das irmãs aqui. Vem aqui, vem me ajudar a fazer essa oração por eles. Vem mais gente para ficar com ele, para segurar, abraçar mesmo, não é para ficar atrás não. Abraça ele, fica atrás ao lado dele, para você orar com ele. Tem mais irmãs para me ajudar com essas irmãs aqui. Irmãs da igreja Pieia. Tem irmãs para me ajudar a orar por ele. Por favor, vem. Mais irmão para me ajudar aqui a orar por ele. Irmão para me ajudar a orar por ele. Pelo amor de Deus, eu quero abençoar a vida de vocês. No nome de Jesus. Vocês olhem para mim e falam: Senhor Jesus. Vocês que falam: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me receba como seu filho. Em nome de Jesus. Vou te adorar.